Bom dia Fernanda, bom dia Maiara, bom dia Leide, missionária Leide, Zenilda, Ana Creuza, bom dia minha mãe Rosa, bom dia Alfredo, bom dia Natalício, bom dia a todos vocês. E neste exato momento nós estamos no momento de sabedoria. E nós estamos na terceira aula de teologia. Eu quero deixar uma pergunta para nossa irmã Fernanda e todos vocês que vão estar ouvindo e participando desta aula de teologia. Nós estamos na aula dos pensadores que fizeram parte da transcrição bíblica. Eu quero perguntar a você, irmã Fernanda, irmã Maiara. Eu quero perguntar a você, irmã Doris. Eu quero perguntar a você, pastora Aline, e outros que ouvirem. De acordo à segunda aula, eu falei sobre alguns pensadores. Qual foi o pensador bíblico? Qual foi um dos pensadores bíblicos que não conheceu a Jesus, mas recebeu o título de apóstolo? Ele estudou na escola de Gamaliel. E ele também, além de estudar na escola de Gamaliel, ele também foi um fariseu e foi um sacerdote. Eis aí a pergunta para vocês. Eu quero que vocês me respondam no comentário, e na quarta aula eu vou estar dizendo quem acertou a esta pergunta. Neste exato momento nós vamos estar entrando na terceira aula. E na terceira aula, dando continuidade sobre os pensadores. E nós vamos estar falando sobre Erígena, de 1810, que morava na Irlanda. Ele foi conhecido como Scoto de Erígena, de John Scoto Erígena e John Scoto Erígena. E ele era filósofo, ele era teólogo e tradutor escocês da corte de Carlos. Ele era calvo, nascido na Escócia, hoje Irlanda, expoente máximo do Renascimento de Carolígio no século IX, que escolheu como tema principal de seus estudos as relações entre a filosofia grega e os princípios do cristianismo. Convidado pelo rei franco Carlos, o Calvo, viveu na corte, onde ensinou gramática e dialética. Sua obra, meus irmãos e irmãs, se caracterizou-se por sua poderosa síntese, porque por ele ser filósofo, ele era filosófico, teológica, e pela obscuridade estrutural. E os seus principais livros foram da predestinatione, que é da predestinação, né? Na realidade é porque está falando da praedestinatione. É porque é em outra língua, mas na realidade é predestinação.
Obra condenada. Esta obra ela foi condenada no concílio pelas autoridades eclesiásticas e de divisões naturais, né? De divisão natural. Sua obra mais conhecida é também a mais importante, que mostrava sua visão sobre a origem e a evolução da natureza. Meus irmãos, na tentativa de conciliar a doutrina neoplatônica da emanação com o dogma cristão da criação, também um livro posteriormente condenado, também ele procurou desenvolver inúmeras traduções de texto de outros autores, principalmente atendendo o pedido do rei Carlos, suas traduções de Peseudo, Dionísio, Areopagita e São Máximo, o Confessor e São Gregório de Nissa, tornaram-se acessíveis aos pensadores ocidentais e os escritos dos fundadores da teologia cristã. Conhecido também, meus irmãos, como São Bernardo. São Bernardo era oriundo de uma família nobre de Fontaine, perto de Dijon, na Borgonha, França. Nasceu em 1090 e morreu em Claraval, em 20 de agosto de 1153. Aos 22 anos, meus irmãos, ele foi estudar teologia no mosteiro de Cister. Em 1115, sendo seu primeiro abade, naquela época enfrentou inúmeras oposições. Apesar disto, acabou reunindo mais de 700 monges, fundou 163 mosteiros em vários países da Europa. Imagine, era um homem muito esperto, viu? E durante sua vida monástica, ele demonstrava grande fé em Deus. Ele serviu a Igreja Católica, apoiando as autoridades eclesiásticas, acima das pretensões dos monarcas. Em função disto, favoreceu a criação de ordens militares e religiosas. Uma das mais famosas foi a Ordem dos Cavaleiros Templários. Ao morrer o Papa Honório II, em 1130, Bernardo apoiou o Papa Inocêncio II, que assim conseguiu se opor ao antipapa Anacleto II e sempre influenciou os sucessivos pontífices com o seu apoio. O rei Luís VII da França e o Papa Eugênio III, em 1147, encomendaram a Bernardo a pregação da Segunda Cruzada. Porém, ele não aceitava as motivações políticas e econômicas subjacentes à iniciativa do soberano, mas mesmo assim apoiou. Durante toda a sua vida monástica, escreveu inúmeros sermões e ensaios externados. Seu espiritualismo contemplativo, sua obra mais conhecida foi o Adversus. Foi muito importante esse homem também, mas todo mundo tem seus erros
Aonde tem um homem, tem os seus erros, os seus pensamentos, e alguns dos pensamentos dele não condizia totalmente com a palavra de Deus. Mas ele foi um homem que combateu a teoria do teólogo, filósofo Pedro Abelardo, por não aceitar as interpretações racionalistas que, segundo Bernardo, desvirtuava a fé exigida pelo ministério de Deus. Foi canonizado em 1174 pelo Papa Alexandre III com o nome de São Bernardo. Em 1830 recebeu o título de doutor da Igreja Católica. Ele foi um dos grandes doutores da Igreja Católica. Tido como santo pela Igreja Católica, foi um frade dominicano, teólogo italiano, nascido numa família nobre, estudou filosofia em Nápoles e foi depois para Paris, onde se dedicou ao ensino e ao estudo de questões filosóficas e teológicas, e aos 19 anos fugiu de casa para se juntar aos dominicanos. Conseguiu entrar na ordem fundada por São Domingos de Gusmão, foi mestre em Paris, morreu na abádia de Fossa Nova quando se dirigia para Leão, a fim de participar do Concílio de Leão. Seus interesses não restringiam a religião e a filosofia, mas também interessou-se pelo estudo de alquimia, tendo publicado uma importante obra alquímica chamada de Aurora. O mérito transcendente de São Tomás consistiu em introduzir o aristotelismo na escolástica anterior. Meus irmãos, daí a partir de São Tomás da Igreja, a Igreja tem uma teologia fundada na revelação e uma filosofia baseada no exercício da razão humana, que se funde numa síntese definitiva, fé e razão. São Tomás é considerado um dos maiores mestres da Igreja, pois conseguiu alcançar um profundo entendimento da espiritualidade cristã. É também conhecido como Doutor Angélico. Foi membro da Ordem Franciscana, filósofo, teólogo da tradição escolástica, chamado o Doutor Sutil, mentor de outro grande nome da filosofia medieval, William, e foi beatificado em 20 de março de 1993, durante o pontificado de João Paulo II, formando no ambiente acadêmico da Universidade de Oxford, onde ainda pairava a aura de Robert e Roger Bacon. Então, meus irmãos, vocês estão vendo aqui alguns pensadores. De todos os pensadores que eu estou falando aqui, o que mais eu admiro é o primeiro pensador que eu falei na segunda aula, que é a que eu quero a resposta. Porque esses outros vieram com as teses, com os costumes assim meio diferentes, e na qual não tem como a gente concordar, né? Ele posicionou o contrário
a São Tomás de Aquino, e no enfoque da relação entre a razão e a fé, para Scott, as verdades da fé não poderiam ser compreendidas pela razão. A filosofia, assim, meu irmão, deveria deixar de ser uma serva da teologia, como vinha ocorrendo ao longo de toda a Idade Média, a adquirir uma autonomia. E um dos grandes contributos de Scott para a história da filosofia, afirma os historiadores este conceito de honestidade. Por esta teoria, valoriza a experiência, a distância, a preocupação, a exclusivista da filosofia com a essência universais e transcendentes. Meus irmãos, vamos dar continuidade. Aqui agora, nós vamos estar falando dando continuidade sobre os pensadores, porque os pensadores são muitos, viu? Eu sei que vocês já estão desejosos que termine sobre os pensadores, mas são muitos pensadores. Muitos pensadores. Thomas de Kempis e Thomas ou Thomas, também conhecido como Thomas de Kempis. Thomas de Kempis nasceu em 1379 ou 1380 em Kempen, na Renânia, e faleceu no dia 25 de julho de 1471, na Alemanha. Foi um monge e escritor místico alemão, e são atribuídos cerca de 40 obras, que torna o maior representante da literatura devocional moderada. Um dos textos que lhe são atribuídos é o da Limitação de Cristo, obra inegável influência no cristianismo. Meu Deus do céu. Agora eu vou falar de um dos historiadores muito importante, na qual vocês prestem bastante atenção, porque este foi um homem que revolucionou o mundo para que nós estivéssemos aqui hoje. Este padre teve que ver o que estava de errado e ele conseguiu mudar a história com as suas 95 teses pregado na porta da Igreja Católica na época. Quem é esse homem? Martinho Lutero, em Eisleben, em 10 de novembro de 1483, Eisleben, 18 de fevereiro de 1546, foi um teólogo alemão. Este homem, ele foi, meus irmãos, considerado o pai espiritual da Reforma Protestante. Martinho Lutero, cujo nome original em alemão era Martin Luther, era filho de Hans Luther e Margarete e Lindemar. No ano seguinte ao seu nascimento, em 1484,
sua família mudou-se para Mansfield, onde seu pai dirigia várias minas. O pai dele trabalhava com minas de cobre. Então, tendo sido criado no campo, Hans Luther deseja que seu filho viesse a tornar-se um funcionário público, melhorando assim a condição da família. Ele pensava assim, ele disse, eu quero que meu filho estude, eu quero que meu filho seja um funcionário público para ajudar a sua família, para ser um bom abençoador para a sua família. Com este objetivo, ele enviou o seu filho Martin para a escola de Mansfield e Snachen, é tudo em inglês, eu não sei pronunciar direito a parte do inglês, né? Então, aos 17 anos, em 1501, Lutero ingressou na Universidade de Erfurt, onde tocava alaúde e recebeu o apelido o filósofo. O jovem estudante, ele graduou em bacharel. Esse jovem, Martinho Lutero, ele foi graduado em bacharel em teologia em 1502 e o mestrado em 1505. O segundo entre 17 candidatos, segundo os desejos paternos, inscreveu-se na escola de direito dessa universidade. Mas tudo mudou, meus irmãos. Você sabe o que foi que aconteceu? Tudo mudou após uma grande tempestade. Diz a história que teve uma grande tempestade com descarga elétrica ocorrida neste mesmo ano, 505. Um raio caiu próximo de onde ele estava ao voltar de uma visita à casa dos pais, que deixou Martinho Lutero aterrorizado. Ele gritava. Quando aquele raio caiu, ele gritou aterrorizado, gritava. Então, ele dizia, ajuda-me, Santa Ana, eu me tornarei um monge, tendo sobrevivido aos raios. Se eu conseguir sobreviver, eu vou me tornar um monge. Então, os raios não atingiu ele. Então, ele deixou a faculdade, vendeu seus livros, com exceção o de Vigílio, e entrou para a ordem dos Augustinianos de Erfurt, em 17 de julho de 1505. Lutero, a teologia da graça de Lutero, o desejo de obter os graus acadêmicos levava Lutero a estudar as Escrituras em profundidade. Ele foi um grande influenciador por sua formação humanística, de buscar, de procurar fontes. Ele mergulhou nos estudos sobre a igreja primitiva. Devido a isto, ganharam novo significado para ele. Já convencido de que a igreja havia perdido sua visão de várias das verdades do cristianismo ensinadas nas Escrituras, sendo o mais importante delas a doutrina da chamada justificação apenas pela fé, Lutero, ele começou a ensinar a salvação. Ele começou, meus irmãos, a ensinar que a salvação era o benefício concedido apenas por Deus, dado pela graça divina através de Jesus Cristo, recebido apenas com a fé.
Mais tarde, Lutero definiu e reintroduziu o princípio da distinção própria entre o Torá, leis mosaica, e os evangelhos, que reforçava a sua teologia da graça. Meus irmãos, mas só que tudo tem suas consequências, não é verdade? Em consequência, Lutero acreditava que seu princípio de interpretação era o ponto inicial essencial para os estudos das Escrituras. Notou ainda que a falta da clareza na distinção da lei e dos evangelhos era a causa incorreta da compreensão dos evangelhos de Jesus pela igreja de seu tempo, a instituição a quem responsabilizava por haver criado o fermentado muitos erros teológicos fundamentais. E daí, meus irmãos, houve uma grande revolução, e nesta grande revolução, Martinho Lutero, ele lançou suas teses, que são as 95 teses de Martinho Lutero. Houve uma revolução, houve a Inquisição, mais de milhões de pessoas, de cristãos e católicos morreram queimados, porque a Igreja Católica matou muita gente na época, porque quem não seguisse os costumes da Igreja Católica, eles eram queimados na fogueira. Então foi terrível. Depois de Martinho Lutero, no século XIV, João Calvino, no século XVI, João Calvino, ele nasceu em Genebra, em 27 de maio de 1564. Foi um teólogo cristão francês. Calvino, ele fundou o calvinismo em forma de protestantismo cristão. Durante a Reforma Protestante, esta variante do protestantismo varia a ser bem-sucedidas em países como Suíça, país de origem, Países Baixos, África do Sul, entre a Inglaterra, a Escócia, Estados Unidos da América, Picárdia, ao norte da França. Ele foi batizado com o nome de John Calvin, a tradução do apelido de família, latim Calvinus, deu a origem ao nome Calvin, pelo qual se tornou conhecido. Calvino foi inicialmente um humanista. Nunca foi ordenado sacerdote. Você sabia disso? Ele foi humanista, nunca foi ordenado sacerdote, e depois do seu afastamento da Igreja Católica, este homem intelectual começou a ser visto gradualmente como a voz do movimento protestante, orando em igrejas e acabando por ser reconhecido por muitos como padre, vítima das perseguições ao protestante na França. Fugiu para Genebra em 1536, onde faleceu em 1564. Genebra tornou-se definitivamente o centro do protestantismo europeu, e João Calvino permanece até hoje em uma figura central da história da cidade da Suíça. Meus irmãos,
falar sobre Calvino, aqui eu estou dando só uma pequena síntese, porque a história de Calvino, a história do amigo de Calvino, o amigo dele que incentivou ele para ele tomar posse. Ele precisava tomar posse, ele precisava ajudar. E ele teve um grande amigo. Ele se casou, né? Aqui não está falando da esposa dele, mas ele teve uma esposa que morreu primeiro do que ele. E ele ficou só. Ele era um homem muito doente, Calvino era um homem muito doente, né? Sentia muitas dores de cabeça, muitos problemas. E mesmo assim, ele enfrentava as dificuldades da vida. Calvino, procure estudar um pouco sobre Calvino, que você vai gostar demais da história de Calvino, né? É tanto que até hoje eu te faço uma pergunta: você é calvinista ou você é arminiano? Porque depois você vai saber da história de Jacó Armínio. Meus irmãos, eu estou vendo que a história dos pensadores são grande. Então eu vou encerrar essa aula para não ficar muito chata e grande demais. Eu vou encerrar essa primeira aula aqui. É a terceira aula nossa. E a nossa próxima aula nós vamos falar sobre o século XVIII, sobre Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, a gente vai estar falando sobre isso. Vamos orar? Maravilhoso e eterno Deus, Deus de poder e de glória, diante da tua presença eu quero orar e eu quero apresentar a vida das pessoas que estão estudando teologia junto com o pastor Fábio. Meu Pai, que cada palavra, que cada ensinamento, eu sei que tudo que eu estou passando aqui para eles ainda não é o profundo. Eles têm que buscar o profundo. Eles têm que pegar o tema do que foi estudado e se aprofundar. Por exemplo, Martinho Lutero. Vou estudar pesquisa sobre Martinho Lutero. Veja toda a história, porque é grande e é fortíssimo. Você que já assistiu o filme de Martinho Lutero, você que já assistiu o filme de João Calvino. João Calvino foi um grande homem. Depois você vai ouvir a história de Jacó Armínio, aonde a maioria segue os arminianos. Então, meus irmãos, eu oro agora, meu Pai, para que o Senhor trabalhe na vida desses irmãos, para que eles estudem a tua palavra e aprenda bastante, porque o João Calvino fez parte sobre traduções, sobre vários pontos. Ele teve importância. Jacó Armínio também um dos primeiros pensadores, na qual eu deixei a pergunta aí também. Esse aí foi o mais importante dos pensadores, mais do que Jacó Armínio, mais do que João Calvino, porque esses aí só discordou de algumas coisas e veio com as suas teses, veio com seus estudos,
na qual eles comprovaram e foi aprovado em concílios. Houve algumas desavenças, né? Houve a guerra, a luta do protestantismo. Na época, depois de Martinho Lutero, Calvino, ele fez parte dessa luta para que a igreja evangélica tivesse a democracia hoje, para que tivesse hoje esse tanto de igreja. João Calvino, ele teve que lutar. Teve um que veio antes de João Calvino, que também teve que lutar. Teve um que veio antes de Martinho Lutero, que teve que lutar também, viu? Ele teve que lutar, ele morreu. Mas quando ele estava morrendo, ele disse que viria um que eles não iam conseguir tirar a vida. E já estava profetizando já a vinda de Martinho Lutero, que estava com 8 anos de idade. Então, meu Pai, eu quero que o Senhor abra a mente de cada um e que eles não enjoem, que eles não parem o áudio, assista só pela metade, ouça só pela metade, mas no momento que eles estiver tranquilo, que eles prestem atenção e estude e vá pesquisar na internet. Pesquisa na internet, estude teologia, porque é importante. Eu quero falar com vocês, meus amados e queridos ouvintes, de que estamos precisando de colaboradores para a construção da Igreja Evangélica Chamas Vivas em Itapevi. Se você é uma dessas pessoas que Deus tocou em teu coração para ajudar nesta obra, então você vai colocar aí no comentário: pastor, coloque a sua conta, coloque a conta bancária que eu vou ajudar. E eu vou estar colocando a conta e você vai estar ajudando. Amém? Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus esteja com todos. Fiquem todos com Deus e a paz de nosso Senhor.